Oi, minha gente querida, amada, gente boa de Deus. Eu desejo de todo o coração que Deus te abençoe e nos dê uma semana cheia de muita graça e de amor e de paz. O resto é bobagem, o resto é comentário. Na realidade, o reino de Deus não é feito de comida, nem bebida, nem banquete, nem prosperidades materiais e com suas abundâncias impressionantes, não. Paulo diz que o reino de Deus não é nada disso, mas ele é constituído, é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso deveria resolver uma multidão de questões e trazer para nós garantias e decisões simplificadoras das nossas escolhas. Se não, preste atenção, pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é banquete. O reino de Deus é feito de justiça, paz, porque sem justiça, quem tem paz? Sem a promoção da justiça, como se estabelecerá qualquer que seja a governança, o convívio, a sociedade, o congraçamento em paz? O reino de Deus é constituído de justiça, justiça do reino de Deus, justiça nos vínculos e nos tratos, no olhar, nas interpretações, e com a justiça vem a liberdade para cada um viver com serenidade as verdades mais puras do seu próprio coração. O reino de Deus é justiça e paz. Paz integral, paz relacional. O verdadeiro shalom, no conceito bíblico original, que é paz na sua integralidade possível e multidimensional. Justiça, paz, e aí o que decorre de justiça e paz é óbvio, é alegria no Espírito Santo. Tudo que é dito nos evangelhos, como nessa citação de Paulo, isso é evangelho puro, é boa nova, não é uma sequência de palavras ditas sem nenhuma lógica. Tem uma lógica psicológica, tem uma lógica antropológica, tem uma lógica social, tem uma lógica teológica, tem uma lógica filosófica, tem uma lógica por qualquer que seja o ângulo que você enxergue. E tudo mais é assim também, não tem nada que é porque é ou seja porque seja. Na religião é que é diferente. No Evangelho, tudo se encaixa,
tudo faz sentido. Nós estamos vendo o capítulo 10 de Mateus, começamos há 6 encontros atrás, hoje é a 6ª parte, e eu quero que você entre aí no YouTube, se você estiver me vendo numa outra plataforma, porque é no YouTube que você tem tudo isso guardado, arquivado, disponibilizado, para você aprender essa consciência, essa sequência. E eu espero que você faça isso, sinceramente. E nós paramos na sexta-feira passada, no verso 27, quando também tudo com lógica sequencial, nada é porque é, tudo está interligado, tudo tem conexão, tudo tem sentido e desembocadura, tudo tem desfecho, tudo nos leva para uma foz de significados que deságua num sentido maravilhoso e incontestável e irrefutável da lógica de Cristo em Jesus. E hoje nós vamos prosseguir do verso 28 ao 33. Vocês viram nos contextos anteriores as ênfases, todas as ênfases de Jesus. Ele diz com muita recorrência no que você acompanhou comigo até agora: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Ele os chamou e ele os enviou. E aos enviar, disse: eu os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Mas ele diz: não os temais. E repete toda hora essa advertência de que não deve haver temor em nós. Medo nenhum. Ao mesmo tempo em que ele diz: acautelai-vos dos homens. Se de um lado é para não temer nada nem ninguém, de um outro lado ele diz: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos seres humanos, porque eles são traiçoeiros mesmo, eles enganam, eles são dissimulados. Eles são fingidos muitas vezes. E tanto mais dissimulado ou fingido quanto o indivíduo seja, mais perigosamente lobo contra a nossa alma ele se torna. Os indivíduos mais danosos que eu já encontrei na vida sempre foram os mais dissimulados, os mais risonhamente prontos, os que fazem demonstrações diante de você que não correspondem ao que eles dizem a seu respeito por trás, ou como eles são sorrateiros no colocar arapucas, armadilhas, ou na relativização do seu significado, tanto mais quanto assim sejam, quanto menos explicitamente lobos eles sejam, mais perigosos eles se tornam. Portanto, acautelai-vos dos homens. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. No entanto, saibam, perseguições virão em todos os níveis e instâncias, conforme nós vimos aqui, de autoridades a dentro da casa da gente. E sereis odiados por minha causa pelas pessoas mais chegadas. É o que Jesus diz no verso 22. E diz: até o final, preste atenção, até o final haverá perseguição sempre. Até que venha o Filho do Homem, vocês contem com o fato de que haverá antagonismos. O Evangelho é bom demais para não ser objeto de ódio. O mundo está tão carregado de ódio, de hostilidade, e tanto mais quanto a iniquidade cresça e o amor se esfrie do coração de quase todos, mais espírito de hostilidade, de persecutoriedade, de ciúme, inveja, com o poder da destrutividade inerentes a eles, mais
espírito de divisão, mais olhar competitivo vem contra você. Eles não querem melhorar a vida deles, eles querem acabar com a tua, porque não querem melhorar a si mesmos. E você não se piora, você apenas se melhora. Mais antagônicos eles vão se tornando. A gente pensa que são pessoas que fazem o mal, as que são perseguidas. Mas a experiência da existência mostra que as pessoas mais hostilizadas, mais perseguidas, mais procuradas para serem conturbadas, são justamente aquelas que praticam o bem em tudo que fazem, em tudo que propõem, em tudo que realizam, em todas as extensões das suas existências. É um paradoxo, não é? Mas é paradoxal mesmo. É carregado dessa ambivalência o tempo todo. É pura ambiguidade. O quanto mais você carregue a manifestação da graça, do amor e da bondade, da verdade e da justiça, mais experiências de antagonismos inexplicáveis você tem na vida. Isso apenas confirma o fato de que você é quem você está buscando ser. Quando você não é um chato, como disse Pedro na primeira epístola dele, se vocês forem perseguidos, não sejam como quem se intromete no negócio dos outros, como linguarudos, fuxiqueiros, intriguentos, mal-humorados. São aquelas descrições de Pedro. Gente ácida, tóxica, não. Assim jamais seja. Porque, do contrário, se assim vocês forem, esses chatos crentes e perversos na piedade piedosa de vocês, quem quer que venha contra vocês está justificado pelas obras más que vocês encarnam, pelo fruto amargo que vocês propõem. Portanto, o que Pedro diz é ao contrário. Sejam perseguidos como imitadores de Jesus, parecendo com Jesus, praticando Jesus, encarnando Jesus, vivendo Jesus, o que quer que venha, não importa o que seja. Valida o fato de que vocês estão caminhando com quem vocês dizem que caminham, que é Jesus, como discípulos dele, como aprendizes dele. Esse é o chamado, esse é o envio, essa é a vocação, esse é o caráter, esse é o conteúdo de tudo que vimos vendo todos esses dias, tratando desse assunto. E hoje, depois de Jesus outra vez advertir que eles não tivessem medo de nada, porque nenhum servo será jamais maior do que o seu senhor. Se perseguiram ao meu senhor, ao meu mestre, se o chamaram de Belzebu, de maligno, de diabo, de Satanás, de anticristo, Jesus diz, assim também perseguirão a vocês. Se comigo eles me tratam assim, quanto mais a vocês. Portanto, não esperem tratamento diferente daquele que eu obtive. Guarde bem isso no coração. Não espere, se você me obedecer, andar comigo, me amar, me encarnar, me expressar, me gestuar na vida, não espere tratamento melhor do que aquele que eu obtive na relação com os mais variados seres humanos. E tanto mais quanto sejam seres humanos religiosos, reis do exemplo, os senhores da moral, e das determinações que pretendem controlar, configurar, definir, designar e moldar as existências humanas, tanto mais quanto sejam essas figuras, mais vocês serão odiados, perseguidos, incompreendidos, como eu fui. É o que Jesus está ensinando. E no verso 28, ele continua essa sequência que
que se repete de não ter mais. São vários não ter mais. E aqui ele diz, não temais os que matam o corpo. Não temais o que pode fazer mal a vocês na rua. Não temais o bandido, não temais a polícia perversa, não temais a autoridade maligna que pode exacerbar seus poderes e fazer mal a vocês fisicamente. Aqueles que trazem apenas o risco físico sobre a vida de vocês, que não devem ser jamais objeto de medo de nenhuma natureza. Não os procurem, não os adulem, não andem nessa roda, como diz o Salmo 1, não andem segundo o conselho desses impiedosos e perversos, não pare no caminho deles, porque eles se detêm para fazer o mal, é o que diz também o Salmo 1, e não se assentem nessa roda de escárnio e de elaboração conspiratória da perversidade, não andem por aí, não os procurem. Por outro lado, não os temais, mesmo que eles sejam aqueles que matam o corpo. Mesmo que eles tenham o poder de fazer mal físico a você. Não tenha medo por várias razões. Primeiro, porque é só o corpo. Segundo, é porque o corpo, quando você está tomado psiquicamente por medo, espiritualmente por temor, o seu corpo exala esse convite da fraqueza acovardada, do fruto da covardia, do pânico. Isso o cachorro sente, os animais percebem, e os seres humanos perversos e oportunistas também. Eles leem isso nos teus olhos, eles veem isso na palidez da tua pele, eles sentem isso na energia vibratória do teu ser. Eles sentem isto até inconscientemente nos odores produzidos pelo teu corpo em estado de pânico e medo. De modo que o medo só chama, só atrai justamente aquilo do que você não quer, de fato, ser objeto ou vitimado por tal coisa. O medo é um convite. O medo é um chamado. O medo é uma evocação, tanto quanto é uma invocação. Portanto, não tenham medo, senão o corpo envia mensagens da natureza acovardada que você carrega, e os aproveitadores da timidez, da covardia, da temerariedade instalada no coração, chegam como abutres sobre um cadáver e comem você, só que você não é um cadáver, você está vivo, porém apavorado. E Jesus disse, não temais os que matam o corpo. Eles podem carregar a promessa do maior de todos os riscos. No entanto, não tenham medo. Não temam. Passem em paz. Nem cogitem esses pensamentos. Atravesse o corredor polonês se não tiver alternativa. Se tiver alternativa, desvie-se. Se não tiver, passe em paz. E tanto mais quanto você atravesse destemidamente, sem nenhum espírito de provocação, sem medo, mas sem provocação, sem temor, mas sem nenhuma forma de arrogância, sem intimidação, mas também sem nenhuma demonstração de vontade de enfrentamento. Ao contrário, passe obliviously, passe
Como quem não está atravessando nada, vendo nada, procurando nada, desejando coisa alguma, propondo coisa nenhuma, apenas indo no seu caminho, seguindo em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí está o poder desses cordeiros, dessas ovelhas, que são as do bom pastor e não as ovelhas de manada, quando são enviadas para o meio dos lobos, com a recomendação: não tenham medo dos lobos. Por mais que eles tenham poderes inerentes de provocar, eventualmente, males até de natureza física. Não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Olha só qual é a lógica de Jesus. Eu devo me preocupar com aquilo que pode matar a alma. Em relação a essas coisas que têm o poder disruptivo, desconstrutivo, demolidor para minha alma, a esses eu devo temer, a essas coisas eu devo me colocar bem distante delas, porque elas têm o poder famigerado de devorarem a minha psique, a minha alma, a minha vida, a minha mente, o meu coração, minhas emoções, meus sentimentos, meu ser, minha subjetividade, minha imaterialidade. Isso é que é valoroso em você. Não é o corpo tem o seu valor, mas ele vai passar. Houve um tempo que eu era um garotinho, hoje eu sou um velho. E daqui a pouco eu serei uma memória, no máximo. Corpo passa, acaba, mas a minha alma permanece. Permanece em Deus, permanece na memória dos outros, permanece no bem que vai viajar de geração em geração, atingindo outros, se a minha vida é uma frutificação da verdade que dura para sempre, que é segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. Portanto, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes, mas muito antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aquele que pode fazer a tua vida parar e cessar, assim, just like that. Sem que você nem se dê conta, apenas para. E pode lançar a sua alma no juízo, na condenação, no enxergamento que carrega o molestamento da verdade contra tudo que você se insurgiu na sua existência, quando essa foi maligna, foi perversa. É isso que a gente tem que evitar, temer e fugir dessa condição. E quem é esse que tem esse poder? Como Jesus aqui descreve, quem tem esse poder? Os crentes logo dizem: é o diabo. Ele está falando do diabo. Como? Se ele diz: eu vos dei poder e autoridade sobre o diabo, sobre os espíritos, sobre os demônios, sobre as malignidades. Se eu invisto vocês com a minha autoridade, para que vocês enfrentem lobos humanos e lobos espirituais. No mesmo texto, na versão de Lucas, no capítulo 10, é para que vocês pisem serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos cause dano. Mesmo texto na visão de Lucas diz isso. É uma segurança enorme. Eu não tenho que temer a homens, autoridades, a ninguém na presente ordem de coisas, nem a espíritos,
nem a demônios, nem a qualquer outra criatura. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diabo nenhum, tanto quanto homem nenhum, entidade nenhuma, principado ou potestade ou camada dimensional, qualquer que seja, nada pode se interpor entre o amor de Deus e a minha vida. Então, diabo, nem o medo do diabo. Ele está falando é de Deus mesmo. Embora tenha gente que não queira pensar nisso desse modo, ele está falando é de Deus. Se você tiver que temer, tema aquele que pode parar com a sua arrogância, a sua soberba, a sua mentira, a sua estupidez, a sua idiotice, a sua maquiavelice, a sua maldade, a sua alienação deliberada, a sua perversidade e a sua perversão contínuos. Se você tiver que temer alguém, tema esse que pode dizer, chega! Acabou! Daqui você não passa nem no corpo, nem na subjetividade, nem na alma, nem nos elementos imponderáveis do ser. Chega! Aqui acaba corpo, acaba alma, acaba vida, acaba tudo. Você que é um amputador de transcendências, você que é um inimigo do espírito, você que é adversário do amor, saiba disso. O que você tem que temer é aquele que pode dizer basta. Com poder de fazer tanto o corpo quanto a imaterialidade humana caírem nesse lugar de juízo, que eventualmente pode ser um lugar de cessação absoluta de morte, 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 do que um dia quis ser vida, mas não passou de existência, que jamais se transformou em vida. Existência nos é comum, a vida é uma qualidade que decorre da absorção do amor de Deus em fé, em compreensão e em prática de misericórdia, compaixão, verdade e justiça na vida da gente. Assim nasce a vida do chão da existência. No entanto, se eu optar por só existir e não viver, chega uma hora em que eu vou ouvir o basta, acabou. Como diz o hebraico do livro de Gênesis, na advertência quanto ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam. Porque se vocês comerem, o texto hebraico diz, no dia em que desse fruto vós comerdes, vierdes a comer, morrendo, tendo-o comido, morrendo, morrereis. Porque morrer fisicamente, todos os animais sempre morreram, todas as existências, nesses 4 bilhões e meio de existência do planeta Terra. Nunca não houve falência de existências, de micro-organismos, até a complexidade da vida, até as manifestações hominídeas, até o Homo sapiens sapiens. Agora, a promessa dada ao Homo sapiens sapiens, a mim e a você, era de que mesmo se a morte chegasse, nós não morreríamos jamais. Nós seríamos herdeiros de uma transcendência indizível. Portanto, o que se está dizendo nesse verso 28 é: tomem cuidado para que vocês não façam aquele trajeto que mata. Porque há um caminho de morte. E ninguém se equivoque a respeito disso. Ninguém se equivoque a respeito disso. Você pode ter ficado modernoso, modernosa, cheio de negação. Eu não sei mais se o que Jesus disse é verdade ou não é verdade. Não, eu não creio mais no Novo Testamento. Isso aí é uma versão de não sei quantos séculos depois. Eu estou vendo um monte de gente entrar nessa para todo lado. Vão perdendo o olhar de Deus, vão contaminando o espírito, vão ficando ocos
E toda vez que a gente vai ficando assim, a gente vai perdendo aquilo que o amor em nós produz. O amor produz adoração quebrantada, consciência reverente, produz alegria na santidade da vida, produz valores e significados indestrutivelmente projetados para a eternidade, produz a qualidade da vida de Deus em você, o que é a vida eterna. Agora, quando você vai abrindo mão disso e vai se tornando esse ser das negações de todas as coisas, você vai virando só uma máquina solar cristã. Uma máquina solar em nome de Cristo, um boneco de carne, como Paulo disse em 1 Coríntios, à igreja de Corinto. Vocês, a maioria de vocês aqui não passam de máquinas solares, de bonecos de carne, de seres carnais, de entidades psíquicas, sem transcendência eterna, homens e mulheres naturais, gente sem transcendentalidade de nenhuma natureza. Aí, morrendo, você morre. É isso que vai acontecer com você, inapelavelmente. Morrendo, você morrerá. Assim era na consciência dos contemporâneos de Jesus a ideia de inferno. O Seol. É aquele lugar onde se cai, onde não há mais memória de nada, não há transcendência de coisa alguma, não há nada. Morreu, acabou. A promessa de Cristo, porém, é a vida eterna, a indestrutibilidade da consciência, a grandeza, o alargamento, o dilatamento, o aprofundamento, a divinização, a cristificação do ser. Dia a dia mais, essa é a minha vocação e a vocação de tantos quantos creem nessa palavra de Jesus. Ou praticam com amor, mesmo que não tenham tido informação nenhuma, as obras de Jesus. Pautam a vida pelas pautas de Jesus. Esses viverão para sempre, em qualquer lugar do mundo. Mas a advertência está posta. Não temam os que podem matar o corpo apenas. Esse é o menor problema dessa vida. É quem pode matar o corpo, mas não pode acabar com a sua alma. Temam aquele que pode, de fato, não só dizer basta, o teu coração para, também aquele que tem o poder de fazer cessar tua alma, de colocá-la nesse lugar de extinção, na morte de toda transcendência. E é isso que você tem que olhar com reverência respeitosa, carinhosa, cuidadosa, atenciosa na vida. E não adianta, eu jamais vou te dizer que é diferente. Não é diferente. Não é diferente. É assim mesmo que as coisas são. Conforme Jesus disse. E no verso 29 ele prossegue dizendo, porventura, depois de falar de vida, de mantê-la ou de perdê-la, do significado do corpo, de alimentar o corpo, de manter o corpo, de ter saúde física, ou de simplesmente experimentar a sensação, seja pela via da violência ou de qualquer outra coisa, ele disse, isso não deve ser a grande preocupação, a preocupação é com a destrutibilidade da imaterialidade do ser, que é o que tem a capacidade de projeção de significado eterno, sua alma. Que aqui é sinônimo de espírito, de coração, de mente, de consciência perdurante e imersa e projetada para a eternidade, carregada da glória da ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a promessa para mim e para você. Aí no verso 29, aparentemente ele muda de assunto, mas não está mudando. Preste atenção aqui comigo. Você está prestando atenção comigo? Ele diz, não se vendem 2 pardais por uma quantia
um asse, era um dinheiro pequeno, por uma merreca. Não vale nem a pena querer identificar com um valor contemporâneo. É por uma merreca. Porventura, você com uma merreca não compra 2 pardais no mercado? Para qualquer que seja a finalidade que você queira dar aos pardais, eles estão à venda nos mercados por uma merreca. Aí Jesus, depois de fazer essa pergunta, afirma: nenhum deles, todavia, cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai, do vosso Abba, do vosso Painho, desse que conhece a vida. É interessante que faz 51 anos que eu lido com teologia, filosofia, pensamentos variados e tudo mais, e eu sempre encontrei algumas dicotomias e choques e ambivalências e embates de pensamento entre grupos diversos carregando pensamentos variados. Mas dentre esses aspectos de expressão de pensamento, uma das coisas que eu mais acompanho e que acontece num ambiente muito forte da religião é o embate entre teísmo e deísmo. O teísmo sendo a concepção de que Deus existe, Deus é, e ele intervém. Ele não apenas criou, deu corda e se ausentou. Ele intervém. Aí, no teísmo clássico da religião ou do cristianismo, seja qual seja a versão, Deus não só criou e é capaz de intervenção, mas ele é um intervencionista. E se espera a intervenção de Deus em tudo, em tudo, em tudo. É por isso que os crentes, no seu teísmo, se escandalizam tanto. Por que que eu fiquei com câncer? Deus sabia que aquela célula estava proliferando numa velocidade enorme e acabaria se tornando tão gulosa que comeria meu próprio corpo e daria metástase e me mataria, o câncer. Por que que Deus não evitou uma embolia, um AVC? Ele sabia que tinha uma bolha passando pelo meu cérebro. Por que que ele não interveio? Ele tinha que ter feito isso. Ou qualquer outra coisa. Por que que a minha mulher foi violentada, foi estuprada? É uma mulher tão linda, tão santa. Ela estava voltando na pureza do caminho dela para casa e foi violentada, como eu me lembro de um caso muito triste para mim, que já deve ter uns 40 anos, 42, 43 anos, uma menina que hoje já é uma mulher praticamente com a minha idade, com quase 70 anos, e que era uma menina jovem, casada com uma pessoa querida do meu coração, e de São Paulo, e ela ia andando na 23 de maio, quando foi agredida por um homem ou dois, jogada numa daquelas valas, sem que ninguém pudesse ver, e foi estuprada até que o cansaço do estuprador se manifestasse. E ela foi deixada arrebentada e machucada ainda com vida. E, meu Deus, eu me lembro da dor horrorosa. E junto com essa dor, inevitavelmente, vem essas perguntas. Por que que Deus não interveio? Por que que ele deixou aquele homem? Onde é que estavam os anjos do Senhor? Não me diga que isso não acontece dos dilemas da sua vida, da sua casa,
do seu grupo de crentes, da sua igreja, da sua congregação? Essa é uma pergunta que está para todo lado, que decorre do teísmo do Deus que existe como interventor, especialmente em favor de crentes. Se você for crente, batizado, frequentador de igreja, dizimista, cumpridor de regras da religião, Deus se coloca num lugar de obrigação protetiva, de acordo com esse teísmo. A outra versão, o deísmo, que também está presente nas igrejas, eu vejo que nos dias de hoje ele cresce muito, especialmente entre os grupos considerados mais liberais ou mais progressistas, ou mais avançados de pensamento, está quase todo mundo se tornando deísta. Significando o quê? Eles dizem, Deus criou, eu creio que Deus é o Criador, Deus criou. Mas ele criou, deu corda, não é nem como esse relógio aqui que é automático, não. Ele deu corda e se ele não vier intervir de vez em quando dando corda, isso, ou mudando a direção, ou acertando os ponteiros, isso vai andar por conta própria. O processo natural carrega uma existência de si mesma, independentemente de Deus. E aí a conclusão dos deístas é que, portanto, se a natureza carrega essa fenomenologia, como eu digo, de livre-arbítrio, eu digo com certa repetição que o chamado acaso, os fenômenos naturais, não passam de livre-arbítrio fenomenológico concedido por Deus à natureza como um todo, a todos os fenômenos cósmicos. Tem esse livre-arbítrio fenomenológico. Se o elemento X se encontrar com o elemento Y, pode produzir um terceiro termo daquela junção química, daquele encontro de fatores, daquele choque de forças ou de vetores. Pode-se produzir uma outra coisa inesperada, com mensurabilidades que a gente verifica à medida em que a ciência evolui. Mas esses deístas dizem, Deus, todavia, não intervém. Por que orar? Por que pedir? Como tem pessoas que chegam para mim e dizem, não, eu não oro mais por nenhum doente. São todos progressistas, liberais, modernos, pós-modernos, o que você queira, eles são. E dizem para mim, eu não tenho condição de orar por mais ninguém, eu não creio nisso. Eu creio que Deus existe, mas ele deu corda no processo e não se mete nisso. Se a ciência não curar, Deus não curará. Se alguém não abrir a porta da cadeia, uma autoridade generosa, anjo nenhum do Senhor vai abrir a porta de cadeia nenhuma, como o livro de Atos dos Apóstolos descreve em alguns casos. Não creio nisso, é só a impressão deles. Estavam todos equivocados. E eles dizem do alto das suas convicções extraordinárias no dia de hoje. E aí você vê teísmo e deísmo numa guerra o tempo todo. Todos os dois aspectos são polos perversos e que trabalham contra Deus segundo o Evangelho. Trabalham contra a lucidez de Cristo Jesus. Trabalham contra Jesus, porque em Jesus você encontra os dois fenômenos presentes. Jesus trata a natureza com um determinado deísmo, ele trata alguns fenômenos de calamidades naturais, como uma torre que desaba na cabeça de 18 pessoas lá, a torre de Siloé, ele narra isso.
E a interpretação dos crentes, que era dizendo, Deus é que deve ter feito a torre cair, ou ter deixado a torre cair para esmagar, porque os caras eram mais pecadores do que os outros. Era teísmo em ação, contra uma manifestação de Jesus que não era um deísmo fechado, porque em Jesus nada é sistemicamente fechado. A manifestação de Deus, é aberta e livre, tanto quanto a natureza não é um sistema absolutamente fechado. Ela tem as suas possibilidades de abertura para a entrada do inusitado, do fenômeno inesperado. Mas para essas pessoas, a radicalidade são polarizadas. Ou Deus, se é Deus, intervém toda vez que eu pedir e eu quiser, ou se Ele é o Deus que criou todas as coisas e deixou tudo andar conforme o processo de causa e efeito e Ele não toca em nada, portanto não adianta orar, não adianta pedir, não adianta esperança de nenhuma forma de intervenção. E você tem que escolher de que lado dessa história você fica. Quando na realidade em Jesus você vê ambas as coisas. Jesus diz para aqueles que disseram, tu soubeste, dos 18 que morreram na torre de Siloé, devem ter cometido uma brabeza de pecado, né? Aí, ou então tu soubeste daqueles que Herodes derramou o sangue lá na Galileia, que estavam oferecendo sacrifícios sem ser no templo, e que foram incitados pelos saduceus, pelas autoridades do templo, porque só se pode cultuar ao Deus de Israel no templo de Jerusalém, com sacrifícios. Por isso, Pilatos foi instigado a matá-los. Tu soubeste? Deviam ser os pecadores da pesada, não é? Aí Jesus diz, em verdade, eu vos digo, que nenhum deles, nem esses sobre os quais a torre de Siloé caiu e eles morreram, nem aqueles que foram assassinados por Pilatos na Galiléia, eram mais pecadores do que vocês aqui de Jerusalém. Não, em verdade eu vos digo que não. Mas uma coisa eu tenho a dizer, se não vos arrependerdes, vocês que têm essas opiniões teisticamente tão fundamentadas e os outros deisticamente tão dogmáticas, se não vos arrependerdes dessas presunções de juízo, todos igualmente perecereis. Todos. Só que eles morreram só no corpo. Vocês não sabem o que aconteceu na subjetividade, na alma deles. Agora, esse espírito de vocês, não só um dia vai fazer o corpo de vocês cessar, mas a alma de vocês morrer. Portanto, ele diz, não se vendem 2 pardais por uma merreca, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai, que está nos céus. Deus sabe. Mas quando ele usa a palavra consentimento, ele está dizendo, ele não vive de fazer intervencionismos na natureza. Não vive. Não vive de evitar que pardais caiam aqui ou ali. A natureza tem os seus ciclos, tem seus fenômenos. E esses fenômenos vêm sobre maus, sobre bons, sobre justos, sobre injustos, assim como o sol, que nasce sobre qualquer categoria ética humana. Assim também a natureza não necessariamente dá tratos especializados a quem quer que ame mais a Deus, por exemplo. É o que Jesus está ensinando, não só aqui, mas no Evangelho como um todo. E quanto a vós outros, deixa eu dizer uma coisa e prestem atenção. Até os cabelos, todos da cabeça de vocês estão contados. Em relação a Deus, vocês fiquem sabendo o seguinte, Ele sabe
Agora, ele não tem nenhum compromisso de viver fazendo intervenções fenomenológicas ou miraculosas na natureza só para agradar o capricho, o prazer, a confissão de fé, o credo, as declarações, as confissões positivas, a pseudo-fé arrogante que ordena a Deus o que ele deve fazer, quando ele deve fazer, ou o que ele não pode fazer porque vocês não querem que ele faça. Isso nunca estará sendo colocado como alternativa para a arrogância das pressuposições teológicas e de pensamentos de vocês. O Pai Celeste consente. Tudo é nele. Mas ele não se mete o dia inteiro, ele não precisa dar petelecos no sol para ajustar o relógio solar. As coisas seguem o seu ciclo. A precessão da Terra, 23 graus para um lado, 23 graus para o outro, fazendo o seu movimento de rotação, de translação em torno do sistema solar, do Sol, acontece de si mesmo. Não há anjos incumbidos de fazer isso e regular a precessão da Terra nesse movimento e nessa dinâmica de 4 bilhões e meio de anos só aqui no planetinha, está andando, fenomenologicamente falando, por conta própria desde que o processo foi startado. E há uma mecânica de manutenção, de trocas magnéticas, de forças físicas as mais variadas, garantindo o funcionamento perfeito de tudo que vocês enxergam. E Deus não vive a fazer intervenções. Agora, não é porque ele não vive fazendo intervenções que ele esteja proibido de intervir. Segundo o seu desejo de intervenção, que não está sujeito a explicações, a qualquer que seja a natureza do capricho teológico, filosófico ou religioso de nenhum de vocês. Quanto a vós outros, portanto, fiquem sabendo, está tudo sob controle, tudo contado. Creiam que a natureza carrega os seus fenômenos por conta própria, às vezes ela me atropela, ela pode me atropelar, é por isso que você vê em qualquer catástrofe ou acidente coletivo ou de natureza imensa, como por exemplo no Brasil aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, quantas igrejas afundaram, quantos crentes ficaram desabrigados, quanta gente boa e piedosa perdeu a moradia, o telhado, o chão, o alimento, tudo aquilo pelo que trabalhou e a água levou. Quantos? Porque o fenômeno natural aconteceu. E ele não aconteceu com CEPs e pré-determinação fenomenológica, dizendo nessa rua tem tantas casas onde a água não entrará. O pessoal fica querendo transformar a natureza num fenômeno de obediência aos caprichos dos crentes, como se fosse a gente tivesse o poder de passar o sangue do cordeiro na porta da nossa casa, como aconteceu com a morte dos primogênitos lá no Egito, e na nossa casa, portanto, não acontecerá mal nenhum. É o que a religião vende e arranca a grana de vocês. Por outro lado, Deus não está preso ao deísmo dos garotões progressistas, liberais, que perderam a fé em tudo, que se tornaram amputados transcendentais, como eu vejo crescendo para todo lado. Não também. Nem de um lado, nem do outro. É conforme Jesus e o Evangelho. E conforme Jesus e o Evangelho, o mesmo Senhor que enviou um anjo para abrir a porta do cárcere, para os apóstolos todos, em Atos 5, que enviou um anjo para abrir a porta do cárcere para Pedro, em Atos 12,
No mesmo capítulo 12, onde Pedro é salvo pelo anjo, se diz que Tiago, irmão de Jesus, é decapitado pelo capricho de Herodes e a mão do anjo do Senhor não segurou espada nenhuma para impedir. É tudo tão óbvio. As duas coisas andam simultânea e paralelamente, não tem por que haver perguntas a esse respeito. Elas acontecem assim e só Deus sabe o seguinte: fenomenologicamente falando, a probabilidade é que toda vez que aquele fenômeno aconteça com aqueles traços fenomenológicos, o resultado seja o mesmo, de causa e efeito, porque é assim que a natureza cósmica opera. E toda vez que por desígnios que transcendem a compreensão de qualquer um de nós, Deus desejar intervir, seja usando o próprio fenômeno natural, ou seja, agindo de dentro do fenômeno natural para fora, sem que a gente perceba a sofisticação da sutileza soberana, ele age como ele quer, quando ele quer. Por isso eu, que não sei nada, não sei coisa alguma, me preparo para lidar com o que quer que possa acontecer comigo. Eu posso morrer de uma enfermidade. Paulo sofria de enfermidades. Quanta gente boa de Deus não padeceu de dores e enfermidades até sucumbirem a elas? Ou não morreram de acidentes? Eu já sepultei um irmão e um filho que morreram de acidentes de carro. Eu nunca fiz essa pergunta, por que o Senhor não botou um anjo? Não, estava na frente do carro, o carro passou. A força do carro era maior do que a resistência do corpo, o corpo pereceu. Mas a alma não foi atingida. A alma não morreu. Como eu já tive experiências chocantes. Muitas. Você está entendendo? Não poucas, muitas. Para os que são amputados transcendentais, vão dormir com esse meu barulho o resto da vida. E eu vou continuar declarando isso. Quantas vezes eu vi intervenções extraordinárias de Deus e vejo, e as verei acontecendo ainda muitas vezes na minha vida e na vida de outros, pelos quais eu oro e intercedo. Mas quando não acontece nada, a não ser a sequência do fenômeno natural e a pessoa sofre ou vem a morrer, eu sepulto em paz. Eu não estou diante daquele dilema de Camus, o pensador, filósofo e dramaturgo francês, no livro A Peste, onde ele tinha que decidir se ele matava os ratos para evitar a peste e ficar ao lado da medicina, ou se ele não matava os ratos, porque os ratos eram uma criação de Deus, faziam parte de um processo natural, e, portanto, as pessoas iriam continuar morrendo porque ele estava obedecendo o processo natural, e os médicos que estavam trabalhando contra a peste estavam se insurgindo contra o processo natural do deísmozinho divino. Não! Eu devo eliminar os ratos que foram, sobretudo, criados pelo amontoado do lixo humano, no contexto do livro A Peste, lá em Paris, do lixo do qual Paris tinha se tornado um depósito, uma lixeira urbana horrorosa e fétida, de lixo, de doença e de morte. Então, combato os ratos, limpo as ruas, apoio a medicina e oro a Deus. Essa é a saúde ensinada por Jesus. Portanto, quanto a vós outros, até os cabelos estão contados. Deus está, sobretudo, sem obrigação de paralisar o fluxo da natureza e sem também que você
feche um pacote e diga, não oro mais porque Deus não intervém jamais. Isso é só amputação transcendental que tomou conta do teu ser, tão apequenado. Verso 31 começa a concluir dizendo, não temais, pois. Não tenho medo de viver nesse mundo, onde a natureza tem os seus fenômenos de si mesmos, independentes, inexplicáveis, que não estão aí para darem satisfação a nenhum de nós de por que aconteceram e como aconteceram. Eu posso até entender a fenomenologia física, química ou de qualquer outra natureza, mas não posso explicar por que aconteceu com fulano, beltrano ou cicrano. Não é da minha alçada. Nem que seja meu filho, meu neto, da minha casa e do meu amor mais íntimo. Não posso explicar, nem tenho esse poder, nem quero me meter nisso. Jamais será uma curiosidade do meu ser, jamais. Sou totalmente resolvido no Evangelho a respeito disso. Portanto, não os temais. Não os temais, pois, por causa disso, não tenho medo. Entendendo isso, não tenho medo de nada, nem de ninguém. Bem mais valeis do que os pardais. Nenhum deles cai sem que o Pai saiba. Por que vocês vão ter medo de viver? Vocês vão ter medo da natureza, vocês vão ter medo dos ciclos fenomenológicos, vocês vão ter medo da indesignabilidade das dores que podem nos acometer sem que ninguém saiba, eventualmente razão nenhuma, sem que haja nenhuma justificativa racional para aquilo acontecer. Não temam nada disso, vivam sobranceiros, acima disso. E de qualquer que seja a circunstância. Bem mais valeis do que muitos e muitos pardais, ou do que todos os pardais, cada um de vocês. Descansem no amor de Deus, é o que Jesus está dizendo, nesse olhar, confiem nessa bondade que não existe apenas para te poupar de circunstâncias. Nem sempre você será poupado de circunstâncias. Nem sempre. Frequentemente, as circunstâncias das quais eu não sou poupado são aquelas que mais promovem o dilatamento da minha consciência, do meu crescimento, da minha maturação, do meu entendimento, da minha inteligência emocional e da largueza das minhas compreensões espirituais na presença de Deus. É justamente aquilo que eu não entendo o que mais me dá entendimento em fé. Paradoxal? Completamente. Verdadeiro? Absolutamente verdadeiro. Portanto, saibam disso e não neguem essa consciência. Preste atenção agora, para eu concluir aqui. Verso 32, Jesus diz, portanto, que é um texto mal usado demais, geralmente é usado na hora do apelo nos cultos, quando tinha apelo nos cultos. Hoje em dia não tem mais nem isso, né? O tal do apelo para receber a Jesus como Senhor e Salvador levantando a mão, acabou. O pessoal quer grana, quem tem grana traga aqui. Esse negócio de Jesus, você, a salvação, por mais fajuto e simplista que fossem as colocações, ainda falavam de alguma busca de transcendência simplista, mas falava. E era a esse tipo de circunstância que o texto que eu vou ler no verso 32 era aplicado. O que que diz esse texto? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí o pessoal arrancava isso aqui desse contexto anterior e jogava ali naquele momento final, onde se estava botando o cara na parede, dizendo, ou você confessa agora, nesse instante, que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, ou você vai para o inferno, por ter negado a Cristo Jesus. Você conhece muito bem esse tipo de ardil, de artifício,
e de como muita gente se converteu sem jamais ter se convertido genuinamente ao Evangelho, apenas por causa do medo e do pânico que essa expressão causava. Agora, o que Jesus de fato está dizendo? Se ele está falando com discípulos, olha, esse é um texto dos chamados, que são os seus 12, aos quais ele enviou como ovelhas para o meio de lobos. Esse é o público, esse é o grupo. Ele está falando para esse grupo, não para aqueles que não sabem nada de Jesus. Ele está falando justamente para esses que estão sendo instruídos com tanto e com tudo. E dizendo, olha, se depois de chegarem aqui, por causa de medo de quem pode matar, de quem pode destruir, de quem pode eliminar, de quem pode arruinar a existência física de vocês, vocês passarem a não ter a coragem da minha afirmação, de viverem o Evangelho, de encarnarem a minha palavra, de viverem com as consequências dessa fé, que vocês já foram chamados, enviados, instruídos, todo dia instruídos, cada dia mais instruídos por mim. Se vocês que são o objeto dessa consciência ampla e profunda, qualquer um de vocês, todo aquele é qualquer um de vocês desse contexto. Não é do indivíduo que nunca soube de nada, que não está em lugar nenhum, que ouviu aquilo ali pela primeira vez, que levou foi um susto, porque aquilo foi transformado numa espécie de chantagem de salvação contra o indivíduo. Não, ele está falando para discípulos, os seus enviados, os seus 12. A quem ele diz, não os temais, pois. Portanto, todo aquele que me confessar, que não tiver essa coragem afirmativa de dizer eu sou dele com vida ou com morte, preservado ou não preservado, objeto de admiração ou de ódio destrutivo, tanto faz. Eu não vou circunstancializar a minha fé a nenhum ambiente, a nenhuma conjuntura. É o que ele está dizendo, não circunstancialize o envio. Não se recolha, como ele próprio diz, todo aquele que botando a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Pegou, não largue mais, siga em frente. É na vossa perseverança que salvareis as vossas almas. É tudo uma coerência só. Portanto, é comigo que ele está falando. Caio, não tenha medo. Sabendo disso, você não pode ser um ente que confessa o meu nome só quando tudo vai ficar bem porque você me confessou. E que nega o meu nome e assume outra vida, outra conduta, outro comportamento, outra atitude, outra postura, só porque você acha que, do contrário, as coisas podem ficar negativas para você. Não faça isso. Porque se você, que é meu discípulo, meu chamado, meu enviado, meu instruído, com essa consciência nesse nível, me confessar, você não está fazendo mais do que o que é absolutamente natural depois de tudo que eu transferi de consciência, poder, autoridade, compreensão, discernimento, percepção e raiz de fé para o coração de vocês. Aquele, porém, que tendo recebido toda essa graça, toda essa vida, todo esse ensino, esse chamado e esse envio, me negar diante dos homens por causa de circunstâncias ou conjunturas, também eu direi, assim como ele não me conhece, eu também não o conheço. E para ele fazer isso, tem que ser num nível de profundo conhecimento e enraizamento da gente na consciência indiscutível e inarredável do Evangelho em nós, para que a nossa atitude negativa carrega esse peso tão grande de negatividade. Do contrário, não.
Aquele que só vinha passando não tem nenhuma obrigação de sair confessando nada, ele está falando com os seus 12. Como ele está falando comigo, eu tenho essa consciência, eu não posso fugir desse chamado, desse envio, do entendimento que me foi dado, sob hipótese nenhuma. E aqui eu concluo com uma frase do Dostoiévski, que me impressionou, me marcou profundamente o coração. Quando eu era bem jovenzinho na fé, pregando o evangelho na minha cidade natal, que é Manaus, e lendo textos do Dostoiévski, eu cheguei a um deles, e ele tem uma riqueza, uma exuberância de beleza espiritual e humana em tudo quanto produziu e escreveu. Provavelmente ninguém na humanidade tenha produzido coisas tão interessantemente apropriadas para o conflito da fé genuína em Jesus com o cristianismo das aparências do que Dostoiévski, como, por exemplo, nos Irmãos Karamazov. Mas no texto em questão ele diz: eu amo Cristo. Para mim ele é lindo. Ele é incomparável, ele é inapagável, ele é inarrancável. Ele não diz com essas palavras que eu estou dizendo, mas esse é o sentido do que ele está falando. E eu o adoro, e ele me enternece, e ele me enleva, e eu fico completamente tomado, absolutamente possuído por esse amor, por essa paixão, de tal modo que, mesmo que alguém chegasse e me demonstrasse, com todas as demonstrações, que Cristo não era a verdade, eu ainda assim diria: fique você com a sua verdade, porque eu não largo do meu Cristo. Portanto, não os temais, porque todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que, depois de ter me conhecido tanto, me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz algo muito confortador em relação a isso, no que diz respeito a um determinado nível de fé que ele está querendo que Timóteo ensine para todos os discípulos dos lugares aonde Timóteo fosse. Quando Paulo mesmo afirma, dizendo que se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Preste atenção. Mas se somos infiéis, ele, todavia, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Se o negamos, depois de tudo isso, ele nos negará. Agora, a pergunta é: foi assim que ele tratou a Pedro? A resposta é não. Foi assim que ele tratou a tantos outros que o negaram? A resposta é não. Significando, portanto, dizer que para você atingir esse nível, onde você o nega e ele te nega, você tem que ter uma consciência tão profunda de quem ele é, que isso se torna, no caso da sua existência, algo completamente inadmissível. Se o negamos, Timóteo, fala Paulo, se eu e você, e quem quer que chegou e atingiu essa compreensão, chegarmos e dissermos que não sabemos de nada, ele nos negará. Mas quando a gente tropeça e é infiel, ele, todavia, permanece fiel, porque de modo algum ele pode negar seu próprio caráter
e seu compromisso para conosco unilateralmente, independentemente de qualquer que seja a reação, a resposta que eu dê, porque Ele conhece a verdade do meu ser. E aqui a gente termina, no dia de hoje, e eu volto amanhã, te pedindo, Senhor Jesus, que essa palavra simples, escorreitamente trazida a todos quantos estão aqui me vendo e ouvindo, e aqueles outros milhares que verão e ouvirão depois, eu quero te pedir que ela provoque conturbações transformadoras na mente e na consciência de cada um de nós. É o que eu te imploro com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha só, gente boa, aqui no alto você tem esse QR Code, você tira o seu telefone e você o aponta na direção do QR Code e ele vai abrir para você um outro ambiente. Se você apontar para ele ali, ele vai abrir um ambiente completamente novo para você. Ó, Glupt apontou, ele abre as contas e os cartões de crédito e os modos de ajudar o meu ministério. Eu estou falando de você se tornar meu parceiro, de dizer, eu creio no que o Caio prega todo dia, eu quero me tornar um associado disso, quero que isso alcance muita gente mais, eu quero. E isso tem a ver com o meu ministério. Aí tem a conta do Banco Santander, do Banco do Brasil, você clica, já cai automaticamente em cima da conta para você fazer o seu depósito ou transferência bancária. Embaixo você tem o Visa, o Mastercard, o American Express, o Diners Club do Brasil, o cartão Elo. Tudo isso, se você quiser contribuir com cartão de crédito. Abaixo tem o PagSeguro para você também fazer sua contribuição. E para quem está me vendo no mundo inteiro, fora do Brasil, você pode usar o PayPal que está ali embaixo, para você clicar e fazer sua contribuição, que chega aqui, chega no Edivaldo, meu amigo amado, querido, leal e fiel, por muitas décadas, alguém em quem eu confio com muita alegria no meu coração, meu amado Edivaldo. Você faz isso e chega lá. E é aplicado inteiramente nas necessidades do meu ministério, nas pessoas que trabalham para fazer as coisas acontecerem. Aí também tem um Pix passando aí, que você está vendo, do CNPJ também, que coloca você na cara do gol. Anote, faça o Pix, colabore, porque ele vai cair na ajuda ao meu ministério, você está entendendo? Agora, isso é espontâneo. Eu espero, todavia, que você tenha a maturidade, a alegria, a espontaneidade, a consciência, a lucidez de dizer, eu quero fazer parte de algo tão verdadeiro. Eu quero. Se mobilize, comece com o que você puder. Não há referências para o que você deve poder. É o que o seu coração, com alegria, determinar. Colabore agora. Ou faça esse Pix nesse instante. Aí tem um outro Pix passando aí, que é esse que carrega o meu nome e o da minha mulher. Esse tem a ver com outra coisa, não tem a ver com o meu ministério. Tem a ver com o que eu como, com o que eu bebo, com a luz que eu pago, com a energia que faz essa fontezinha de água, que é uma maquininha de aquário pequena, rodar, gastos mínimos, que acende essas luzes decorativas, que faz essa pedra ficar roxa, você está me entendendo? E isso aí corre tudo por minha conta. É com isso que eu tomo o meu café. Eu não como pão porque eu não posso. É carboidrato. E eu sou diabético, faz 10 anos, ou não sei quanto tempo mais do que isso,
que o pão não faz parte da minha dieta cotidiana, eu me alimento com outras formas de fortalecimento. Pago o aluguel da minha casa, invisto aonde eu preciso, e, enfim, você, nesse Pix, qualquer que seja o que você decida fazer, vai cair, isso sim, para ajuda particular da minha família. Particularmente na minha vida e na vida da minha mulher, da Adriana. Agora, o que eu digo sempre, que me dá extrema alegria, é quando eu vejo você escrever aí caiofabioexclusivo.com.br, escreveu? caiofabioexclusivo.com.br, escreveu aí, Vlupt, entra esse ambiente, escreveu isso aí, você cai nos cursos do caiofabioexclusivo.com.br. Começa com Reconexões, que é o meu curso mais assistido, mais consumido, mais vendido, que é por onde eu aconselho todo mundo a começar. São 200 aulas de 10 minutos cada uma, começando no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, indo até depois do Apocalipse e mostrando a você o desenvolvimento da espiritualidade humana até chegar no ápice dela, que é o Evangelho de Cristo Jesus, e falando sobre isso tudo, inclusive sobre o que eu falei hoje, sobre o choque entre teísmo e deísmo e como nós somos estimulados no Evangelho a aceitarmos os fenômenos naturais da natureza da criação e não perdemos a certeza de que Deus intervém também na nossa vida quando lhe apraz fazer, e não é nenhuma determinação que habite a minha boca ou o meu arbítrio, ele é livre para se manifestar quando ele queira. Aí você vai aprender tantas milhões de coisas que a religião nunca te ensinou, tanto quanto logo depois do Reconexões vem Jesus, a chave hermenêutica, que você estava vendo aí pelo menos até agora, pouquinho, voltou a ver. Jesus, a chave hermenêutica, o caminho do discípulo, luto, consolação. E eu trato de 17 tipos de luto, não apenas de morte, mas lutos variados que a gente experimenta e algumas pessoas nunca mais se recuperam. Não só dos lutos de morte, mas de morte de natureza subjetiva também. Tem gente que fica aleijada por um luto. E eu queria tanto que você adquirisse esse curso. Modernidade líquida, por exemplo, para entender a nossa sociedade. No Divã de Deus, os salmos, vários deles aplicados à terapia, ao contexto da alma humana. Perguntas cretinas, respostas divinas, que prepara você para lidar com esse mundo da idiotice religiosa sem perder a sua fé. O curso sobre medo, 10 aulas de 2 horas cada uma, com perguntas e respostas ao vivo para você, e tudo aquilo que isso desamarra, os nós górdios que paralisam a nossa vida, o ativar, que eu dei 1 ano de mensagens que concluíam ensinando as pessoas a botarem o Evangelho em prática, e como o Evangelho posto em prática deflagra tudo que o Evangelho promete. O Evangelho só se torna real quando eu o pratico. Quando eu não o pratico, ele é só palavra vazia que não produz nada. E aí, nessa sequência de mensagens do Ativar, eu ensino como é que você ativa isso. Como é que você faz isso algo operante e eficaz na sua vida. E tem todos os demais cursos. Tem Desvendando Israel, que são mensagens no chão da Galileia, dos chãos bíblicos do Novo Testamento. E tem também Do Dilúvio ao Apocalipse, onde eu começo no Monte Ararat, conversando com o grupo que foi comigo à Turquia nessa viagem, e termino na Grécia, na ilha de Patmos, conforme o João do Apocalipse, com o texto do Apocalipse, viajando no meio do caminho, por meio disso tudo, dando a chance de captação de conhecimento, de entendimento, de discernimento às pessoas, e está disponível para você.
Eu fui lá gravar para guardar e ser acessível a você. E eu espero que você adquira esses cursos. Quando você faz isso, aí é quando eu tenho a maior alegria de receber alguma forma de remuneração. Uma parte vai para aqueles que trabalham, fazendo o sistema rodar para poder chegar até você, e uma outra parte vem para eu comer e beber e cuidar da vida com a minha mulherzinha. E se você quiser ser parceiro disso tudo, você pode, ou através daquele Pix, espontaneamente, ou através dessa troca, aonde eu instruo você num nível mais elevado, superior, e você participa do sustento cooperativo da minha existência. Eu desejo que Deus abençoe você. Convide outras pessoas. Você que está aqui comigo no YouTube, está comigo no YouTube. Então eu pergunto, você já se inscreveu no canal? Já apertou o sininho? E aí também no YouTube, eu não sei se o Caio consegue mostrar o meu YouTube para você, tem esse lugar, essa categoria aí de valeu, que é como você pode contribuir com o meu ministério através do valeu. Começa com R$ 5, ó, tá subindo ali, ó. E vai até 500. E você só tem que clicar e usar o próprio YouTube para fazer a sua contribuição. Clica e faz. Está na sua mão. É o cursor que vai decidindo conforme o seu coração se você fica nos 5 ou se você vai adiante, escolhendo quantias maiores conforme você possa ajudar e participar. Faça isso. Mas não deixe de se inscrever e de apertar o sininho e de convidar outros para nos assistirem, sobretudo aí no YouTube, onde você tem a informação completa, com todas as letras, literalmente, de tudo que eu estou dizendo e ensinando a você, com a melhor simplicidade do meu coração. Que Deus nos abençoe, nos encha do reino de Deus, que não é comida, não é bebida, não é banquete, nem é prosperidade material, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.